Olá, meus queridos alunos, bom dia. Hoje eu vou trazer para vocês o que a gente chama de artigo de opinião, que é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades. Eles geralmente são publicados em jornais, revistas, blogs, e eles têm como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Muitas também costumam solicitar aos candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares. Por ser um gênero argumentativo, ou seja, um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos, nós procuramos usar no artigo de opinião uma linguagem de norma padrão da língua portuguesa. Por quê? Porque é um texto que tem que ser compreendido por diversos tipos de pessoas que moram muitas vezes em regiões completamente distintas. Então, por exemplo, se eu faço uma publicação num jornal que é de alcance nacional, eu preciso utilizar a linguagem padrão para que esse acesso à informação, esse conhecimento, chegue a todos da mesma maneira. Bom, por se tratar de uma publicação de imprensa, o assunto nesses textos, ele costuma ser de uma relevância coletiva, ou seja, ganham importância para todas as pessoas de uma maneira geral. São fatos importantes ocorridos nos dias de semana anteriores, no nosso cotidiano. E, na verdade, eles têm uma função clara, gente, que é promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Então, eu trouxe para vocês aqui em slide o seguinte: esse texto se caracteriza como um gênero textual em que seus argumentos possuem condições de fazer com que o interlocutor, ou seja, a pessoa que está recebendo a sua mensagem, acredite que você realmente tem razão no que diz. E por ser argumentativo, deve obedecer à linguagem padrão, como eu acabei de colocar, então vocês têm que evitar a linguagem coloquial, tá? A menos que seja em favor do seu projeto de texto. Então, vamos evitar as marcas de oralidade, vamos tentar fazer o texto dentro realmente dessa norma padrão. Bom, e como todo texto, ele possui estruturas, né, gente? Ele possui aspectos estruturais. Nós temos um texto que precisa ter um título, logo em seguida o parágrafo introdutório, ou seja, a introdução. Esses parágrafos iniciais, gente, eles costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado, o ponto de vista defendido pelo autor. Nós geralmente chamamos de tese, tá? No desenvolvimento, são expostos os argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, é a partir do desenvolvimento que você vai defender as suas ideias, que você vai propor as suas ideias e levar isso para o seu interlocutor. E na conclusão, você vai fechar essas ideias, né? Você vai concluir a sua linha de pensamento. Bom, trouxe para vocês algumas características do artigo de opinião. Os textos são escritos em primeira, terceira pessoa. Você usa argumentação, persuasão, ou seja, você vai convencer o seu interlocutor sobre as coisas que você apresenta no texto. Você vai assinar o seu texto. Muitas vezes essas produções elas são veiculadas nos meios de comunicação, ou seja, aparecem nos jornais, aparecem nos blogs, nas revistas, em redes sociais. Possuem uma linguagem simples, clara, objetiva, vão abordar temas do dia a dia, possuem títulos polêmicos, provocativos. Então, para dar um exemplo disso, nós estamos trabalhando no nosso material a questão da acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência, assim como os idosos, né, as pessoas que estão peso. Então, quando a gente discute temas como esse, isso leva o nosso público a pensar a respeito, a debater, a discutir, a buscar soluções, a buscar estratégias. Então, os temas geralmente mexem com o público leitor, né? E tem a ver com tudo que a gente vive no nosso momento. E para concluir aqui, possuem verbos no presente e no imperativo. Eu trouxe um exemplo, na verdade não é o texto todo, mas eu trouxe um recorte aí para vocês. Vou fazer a leitura. Viver mais e melhor.
A tecnologia está aí, cada vez mais presente e mais influente em nossas vidas. Celulares, computadores de mão, notebooks, aviões e mais uma infinidade de avanços que surgem a cada dia tornam a nossa experiência muito mais prática e confortável. O problema é que não se pode ter tudo. Temos o celular e perdemos por causa dele boa parte da nossa privacidade. Colocamos nossa vida inteira nos nossos computadores de mão e enlouquecemos quando eles quebram ou são roubados. Andamos para lá e para cá com nossos moderníssimos notebooks e com isso trabalhamos mais do que nunca e abreviamos nossos momentos de lazer. Lógico, isso é para levar você, leitor, a refletir sobre as coisas com as quais agora nós convivemos com muita frequência, ou seja, esses aparelhos tecnológicos. Nós nos acostumamos tanto a salvar várias informações nesses aparelhos que se perguntarem para a gente de cabeça, se a gente lembra, por exemplo, um número de telefone, um e-mail, uma informação pessoal que seja, uma senha, muito dificilmente a gente vai lembrar. E por isso que quando esses aparelhos são roubados ou somem ou quebram, vem um desespero, porque você se acostuma a apertar apenas botões e lá as informações elas aparecem automaticamente. Então é um texto que leva você a pensar sobre o uso das tecnologias, sobre as vantagens, sobre as desvantagens e assim sucessivamente. Então, esse, como outros artigos de opinião, eles vão mexer com a sua consciência, vão estimular o debate, né, entre os leitores e fazer você refletir sobre as ideias propostas. Por hoje é isso, meus amores. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Um beijo no coração e até a próxima aula.